Quando eu comecei julho, você lembra? 100, 105? 104. 104. Olha quanto que eu tô aqui, vou subir aqui, tá? Vou só a reação. Só a reação do 105. Não quero atrapalhar teu 105, negócio, mais mas ou menos. que porra de sapato é esse, cara? É o sapato do Cebolinha. Parece um palhaço de Cebolinha. É o sapato do Cebolinha. que é isso? Cara, que é isso? Cara, Parece um pé de um cervo. mano, é um dos sapatos mais feios que eu já vi na vida. Não, é o mais feio que eu já vi na vida. Você já viu pior que esse? Nunca. Eu também não. Se você acha que o sapato do Felps é o mais feio do mundo, deixa nos comentários. Ô Paulinho, aqui a gente não casou ninguém, aqui a gente respeita todo mundo. vamos respeitar ele. Certo? Olha aí. Não, só é isso aí que tá acontecendo, é normal. Tá, não, eu tenho que avisar, né? Porque tá passando um pouco, né? Não, é que ele não É a primeira vez que ele vem aqui.